Bom, estamos chegando ao fim do nosso dia e agora nós vamos ter um workshop muito especial que será conduzido por duas profissionais que são referência no mercado e com certeza conhecidas por vários de vocês. Cristina Gonçalves é especialista em design, já está na Lectra há quantos anos? 16 anos. Nós a importamos de Portugal para trabalhar aqui conosco e a Cris faz 3 anos já? Já. 3 anos que está aqui no Brasil integrando a nossa equipe. E Júlia Olivo. A Júlia é formada em moda, modelista e já está conosco há 3 anos? 3 anos, integrando a nossa equipe de especialista. Obrigada por estarem aqui conosco e eu vou passar a palavra aqui para elas. Boa tarde a todos. Já muita gente agradeceu a vossa presença, eu aproveito para o fazer mais uma vez. Eu e a Júlia vamos tentar demonstrar aqui como uma estilista e uma modelista podem sim entender-se e podem sim trabalhar de uma forma conectada e sem haver o problema da comunicação. Eu tenho que dizer uma coisa, é que depois de tudo o que se disse aqui, apesar de eu ser a especialista em design da Lectra, eu não sou estilista, ok? O nosso desafio era desenvolver um modelo para a feira Febratex. Portanto, a ideia desse modelo era criar uma ficha técnica que fosse perceptível e fácil de analisar pela modelista, no caso a Júlia, desenvolver a tabela de medidas e também criar a ilustração dessa mesma peça. Em seguida, tínhamos a criação de toda a parte de modelagem, com os moldes, no caso os moldes em Expert. Os moldes não era suposto criarem-se, mas sim partir de uma base de um vestido já existente, foi isso que a Júlia fez, portanto, partiu de uma base e fez as alterações necessárias, respeitando as medidas indicadas na ficha técnica. Em seguida, tinha que haver toda a parte de controle de qualidade. Como é que nós fizemos isso? Com a simulação em 3D, foi desenvolvido o primeiro protótipo virtual. Portanto, o que é que se pretendia com isto? Aquilo que já falámos hoje aqui ao longo do dia. Controlar tempo e controlar custos. Com uma execução bem mais rápida, com a redução do número de protótipos. Como disse a minha colega Daniela hoje de manhã, a ideia do 3D não é eliminar os protótipos, porque isso nunca vai acontecer, infelizmente, não é? Vamos ter que sempre ter um corpo para vestir, mas sim reduzir ao mínimo, se possível, a um único protótipo. E aumentar a assertividade, melhorar a comunicação entre os diferentes departamentos. A primeira parte era o desenvolvimento do modelo, portanto um vestido com uma estampa. Essa estampa tinha que ser criada a partir do logotipo da Lectra, portanto tendo como base esse logotipo, utilizando as nossas cores, como vocês já devem conhecer, são o vermelho, o preto e o cinza, e a ficha técnica para envio para a modelagem. Então, temos aqui o objetivo final, portanto era chegar a este modelo, que vocês também podem ver no nosso cartaz, e utilizando a nossa ferramenta de design, ela vem equipada com todas as ferramentas necessárias à criação de um modelo. Nós normalmente recomendamos aos usuários a utilização de uma base de corpo, criança, homem, senhora. Essa base pode ser do próprio cliente, pode ser uma base Lectra ou pode ser uma base nossa com alterações sugeridas pelo cliente. O Caledo tem uma particularidade bastante interessante. Qualquer estilista com esta ferramenta só faz metade do trabalho, porque ele possui simetria. O que é que isto significa? Significa que eu estou a desenhar de um lado e o software está a repetir do lado oposto aquilo que eu estou a desenhar. Portanto, é isso que está ali a acontecer. Eu já desenhei a base do vestido, depois tem uma manga, vocês só me vão ver mais uma vez desenhar apenas uma manga
do vestido e ele automaticamente vai repeti-la do outro lado. O processo de criação é muito simples, qualquer estilista só utilizando um mouse e as teclas do teclado consegue fazer aquelas curvas que foram ali feitas de uma forma bem fácil, bem intuitiva. Também tem, ao dispor, vários tipos de linhas, de pespontos, de efeitos que podem ser utilizados e podem ser partilhados entre toda a equipe de criação. E o vestido está quase completo. Uma coisa que eu sempre insisto, isso já é uma particularidade minha, não sei se todos os meus colegas fazem isso, mas eu sempre insisto durante os treinamentos, é que todos os usuários façam um modelo que não seja estático, que lhe tentem dar algum volume, que lhe tentem dar alguma profundidade, que lhe tentem dar algum movimento. Então, aqui eu fui seguir esse princípio, portanto estou ali a aplicar algumas sombras que vão dar essa profundidade à peça, vão dar esse volume em determinadas partes do corpo e estou a usar para me guiar também nessas sombras o modelo, a ilustração que está por baixo, ou a base que está por baixo. Outra coisa que nós sempre recomendamos, não é só na modelagem que nós recomendamos a utilização de bases, na criação nós também recomendamos a utilização de livrarias. Portanto, o cliente que é organizado, o estilista que sabe organizar o seu trabalho, deve ter várias livrarias. Aqui no caso eu tinha uma livraria com cintos e o que eu vou fazer é o reutilizar aquele mesmo cinto, apesar dele não se adaptar automaticamente. O Calete tem uma ferramenta que permite isso, que é a ferramenta ajustar, portanto eu estou de uma forma bastante fácil a ajustar aquele componente à minha peça e tem a frente do vestido. Claro que a partir da frente, também de uma forma bem fácil, consegue-se construir a costa, portanto a ideia é eliminar aquilo que está a mais e eventualmente acrescentar aquilo que falta. Eu sou uma apaixonada por esta aplicação. Há muitos anos, como disse a Daniela, há 16 anos que eu trabalho na Letra. Quando eu entrei para a Letra ainda não existia esta ferramenta. Portanto, eu assisti ao nascimento, assisti ao parto. Estava lá na primeira versãozinha. No entanto, antes desta ferramenta já existiram outras, já elas tinham este eixo de simetria, ele teve uma evolução realmente fantástica. Hoje em dia torna-se muito mais fácil as alterações. Aqui estamos a ver o exemplo de uma alteração, portanto a costa tem uma abertura atrás e o que eu vou fazer é transformar o que já tinha, como veem, como ele foi desenhado simetricamente, qualquer alteração que eu venha a fazer, ele vai fazer também de forma simétrica, desde que eu assim o desejo, desde que eu queira, porque eu posso a qualquer momento anular essa simetria. E pronto, após ter a frente e a costa do meu vestido, dá falta ao zip, portanto, mais uma vez nas linhas, eu há pouco falei que tinha ali uma base com linhas, que vocês podem lá ver do lado esquerdo, ela tem linhas, tem correntes, tem ali uns paetês, nem sempre são linhas, eu posso utilizar qualquer outro objeto como se ele fosse uma linha, para eu conseguir desenhar facilmente. E foi o que eu fiz ali com o zip, portanto aquela linha simula o aspecto de um zip, só foi alterado neste caso a espessura, tem que ser enviado para trás, não pode ficar ali na frente do cinto. E mais uma vez vamos ver a utilização de um componente, neste caso o cursor do zip, que já está ali na ficha técnica. Também muito facilmente pode ser adaptado em termos de tamanho, em termos de posição, em termos de rotação ao meu modelo. Agora sim, temos as duas partes completas e em seguida é necessário fazer todas as especificações técnicas que são necessárias para a modelista.
Normalmente, nesta situação, é construída uma tabela de medidas. E eu posso fazer isso no nosso software de design. Até se quiser, posso utilizar uma tabela de medidas do Excel ou a própria tabela de medidas que vem do Modaris. Pronto. Neste caso, como nós estamos a fazer uma peça bastante simples, Júlia, eu acho que vou simplesmente desenhar as medidas no vestido, depois tu vais-me dizer se realmente são ou não as necessárias para fazer a modelagem. Ali foram aplicadas as sombras da costa. As sombras dizem muito. Uma sombra errada no local errado dá a sensação que a frente virou costa. Alguém referenciou isso hoje aqui. Mais uma sombra aqui embaixo, na parte do cinto. Pode parecer difícil, mas não é. É muito simples. Garanto-vos, eu tenho em casa uma filha com 13 anos e ela consegue desenhar no Caledo. Aquele vestido ali está com um erro, não sei se vocês conseguem identificar, é que ele está com a sombra da frente e a sombra da costa. E eu agora vou apagar a sombra da costa, da frente, que estava ali a mais. Em relação à aplicação das medidas, mais uma vez eu vou usar as linhas, neste caso a minha linha é uma seta, para indicar os pontos de onde até onde é que deve ser medido o meu vestido e qual a medida que ele vai ter. Portanto, vamos ter ali a medida do comprimento total, a abertura do decote, a medida do zíper, em baixo a medida da abertura. Não sei como é que vocês chamam a isto aqui no Brasil, eu não me atrevo a dizer como se diz em Portugal, senão começam-se todos a rir. Às vezes acontece. É abertura mesmo, não é, Júlia? Ok, então acertei. Como é? Fenda. Fenda a mim parece uma coisa de ferramentas. Pronto, então ali ele vai ter 32 centímetros. A altura, se eu bem me lembro, são 105 da altura total. O zíper. Júlia, queres-te aproximar? Diz-me se achas que a ficha técnica assim é suficiente para tu conseguires desenvolver o protótipo. Eu preciso ainda do comprimento da manga e mais ou menos quanto que tu acha que é interessante ter o comprimento das pences na frente e nas costas e talvez até a posição da manga na cava. Certo, então aquela manga, porque ela não vai até ao final, portanto ela é mais pequena que a cava e ela é bem estreitinha, bem curtinha. Então eu vou-te pôr essas medidas, mas depois qualquer dúvida nós tiramos no protótipo em 3D, pode ser? Ok, então temos esta medida, temos o comprimento, a largura da manga e a pence. Portanto, a ideia é então usar esta ficha para criar o protótipo em 3D. Entretanto, a Júlia vai desenvolver a modelagem expert utilizando uma base e enquanto ela faz isso, eu vou também criar a ilustração deste mesmo vestido. Portanto, a ficha técnica está pronta, com tudo aquilo que é necessário para a modelagem. Em relação à ilustração, nós temos duas formas de o fazer. Nós podemos ilustrar simplesmente a peça e para isso podemos pegar na própria peça técnica, simplesmente aplicando as cores corretas, neste caso o preto será a cor base. Claro que aqui temos que alterar as cores das linhas, porque preto com preto não se iria ver. As sombras também têm que ser alteradas, porque senão não se vão notar. Neste caso deixam de ser escuras e passam a ser claras. E, finalmente, vamos desenhar sobre a ilustração. Também na ilustração nós recomendamos a utilização de um corpo nu.
Normalmente existe um corpo que pode ter sido desenhado à mão e digitalizado, ou pode ser um corpo desenhado vetorialmente no caledo, que é o caso aqui. Este corpo foi desenhado vetorialmente na aplicação e só se vai desenhar o vestido por cima. Claro que aqui não se vai utilizar a função da simetria, vai simplesmente desenhar-se livremente sobre o corpo nu. E o resultado é a peça com algum movimento sobre o corpo. Como veem também é muito simples, a forma como se fazem as curvas é exatamente a mesma e rapidamente se consegue chegar ao resultado pretendido. As mangas. Aqui mais uma vez, apesar de estarmos a desenhar de uma forma mais estilizada, eu consigo utilizar alguns componentes. Nós vamos ver isso acontecer, por exemplo, com o próprio cinto. O cinto que eu utilizei na peça inicial vai ser o mesmo cinto utilizado aqui, porque eu consigo, da mesma forma, ajustá-lo àquele desenho. Portanto, o cinto que está aqui no vestido. Só uma questão de o duplicar e de o ajustar à ilustração. Duplicar, não levar para lá. Ok, pronto, temos então o cinto. Depois disto só falta a estampa. A estampa, como vocês sabem, nós também temos as aplicações têxteis, onde podem ser desenvolvidas não só estampas, mas também tecidos de fio tinto, como é que vocês falam aqui? Fio tinto? Fio tinto e malhas. Neste caso é uma estampa bem básica, é um desenho vetorial, localizado. Eu só o vou aplicar na peça e ajustar ao tamanho correto, na posição certa, com a rotação correta, se for o caso. Portanto, já está nesta peça. E, finalmente, vamos aplicar no vestido, na ilustração. E pronto, temos o resultado final. Portanto, construímos a ficha técnica e construímos as ilustrações do vestido que nos foi pedido. Portanto, ilustração, produto e ficha técnica. Júlia, agora é contigo. Então, em cima da ilustração e da ficha técnica da Cris, eu desenvolvi a modelagem em cima da ficha e, consequentemente, em cima de uma base já pré-definida, validada e graduada, né? Ou gradada. No final, a gente vai fazer o protótipo 3D para fazer a primeira conferência do modelo e para, quando eu fizer o protótipo físico, conseguir uma assertividade maior e provavelmente tentar aprovar ela de primeira. Então, aqui, eu já estou dentro do Modares Expert, o visual é um pouquinho diferente para quem trabalha com o Classic. Eu consigo controlar toda a modelagem dentro da folha do traçado e visualizar ela em camadas diferentes. Então, eu tenho frente, costas, eu tenho a frente já com a transferência da pence, onde eu consigo controlar se eu quero aumentar ou diminuir a transferência da pence da cintura para a lateral. Então, isso são apenas linhas de apoio e eu consigo verificar em cada folha como o molde vai para a máquina de corte e verificar se tem alguma laçada no molde, alguma linha para dentro que a máquina pode cortar errado. Feito a minha modelagem, eu vou para a folha de costuras e eu vou fazer o meu modelo 3D. E agora? E agora, Júlia, eu acho que não está lá muito bem. Vais ter que fazer aí umas alterações. Então, como a gente pode ver, mesmo provando o modelo, se eu tivesse feito essa prova física, eu teria que fazer algumas alterações, o que a gente pode fazer direto no 3D. Então, o que a gente vai mexer primeiro? Júlia, eu acho que aqui a abertura devia ser um pouquinho maior, porque está muito em cima, sabes? Mais larga e mais funda. O que é que tu achas? Então consegues fazer direto assim? Sim, eu consigo ir direto no traçado e controlar todos os moldes de uma folha só, abrindo o decote e também dando profundidade no decote. Eu vou lá no traçado base, ali vocês podem ver, eu tenho a caída de ombro, tanto para frente quanto para as costas. Então, eu só vou colocar a marca. E eu abro o decote e também dou maior profundidade nele.
Quando eu volto para o 3D, ele já me atualiza a tela e pergunta se eu quero validar aquela alteração. Então, eu digo que sim, e instantaneamente o molde já se adapta. Eu não preciso costurar de novo, eu não preciso posicionar os moldes novamente. Eu consigo ir e voltar do 3D sem ter essa perda de tempo nas costuras. Eu costuro o molde uma vez, a não ser que eu coloque um novo molde, uma nova peça, ou substitua uma peça pela outra. Júlia, eu acho que agora ficou bem, mas está um pouquinho comprido. A ideia era que ele ficasse ligeiramente mais curto, pode ser? Então, agora eu vou reduzir o comprimento em 5 centímetros e ele já vai corrigir frente e costas. E se eu tivesse 10, 15, 20 moldes, forro, revel, tecido 1, tecido 2, espelho, o que fosse, tudo já iria subir o comprimento ao mesmo tempo. Então, não tem limite, porque todos eles teriam a mesma linha em comum, que seria a linha da barra. Ok, acho que está bem melhor. E agora? Agora, eu acho que olhando para ele dá a sensação que tem ali um pouco de tecido a mais. Acho que aquelas pences precisavam de um pouco mais de profundidade. Então, eu consigo colocar transparência no meu tecido e ver mais ou menos que ele está mesmo folgado em relação ao corpo. Então, vocês podem ver que eu consigo ver que tem tecido sobrando e posso ajustar mais essas pences para ele ter um caimento melhor e ficar mais justo, com um visual mais bonito dentro daquilo que a gente quer. Então, tudo isso, a profundidade da pence, talvez não a profundidade da pence, mas o comprimento e o decote, eu teria que ou fazer na mesma peça ou fazer uma peça nova. Então, aqui eu vou mexer na pence, vocês podem ver que eu aumento a largura da pence, né, a profundidade dela, a largura, desculpa, e ao mesmo tempo que eu faço isso, ela já muda a transferência para o recorte da lateral. Então, ali eu já vou mostrar. Ou seja, eu posso fazer as alterações todas que quiser, que isso não vai dar muito trabalho para ti, não é? Então, ali vocês podem ver que ela já subiu, já transferindo a minha pence. Então, está tudo ligado, tudo conectado, não preciso conferir tudo de novo se está batendo. Então, eu só atualizo a página e ela vai manter. Júlia, diz-me só uma coisa, como é que tu sabes que o caimento do tecido é exatamente aquele? Porque o tecido vai variar muito. Então, dentro do 3D, nós temos uma biblioteca atualmente, né, nessa versão ainda, de 150 tecidos diferentes, catalogados, né, validados pela França, o tecido inserido no banco de dados pela França, e a gente consegue filtrar o tecido por gramatura, composição, estrutura do tecido, então se é uma sarja, se é uma tela, se é uma malha, ou se é um laminado, por exemplo, a gente consegue filtrar e aplicar esse tecido no nosso 3D. Aqui vocês podem ver que eu consigo puxar a cartela de Pantone. Então, por exemplo, se a Cris está trabalhando com uma cartela do Pantone da coleção, eu consigo buscar a mesma cartela e aplicar essa cor no meu modelo 3D. Então, no caso, é o preto, né? E eu vou agora buscar a estampa. A estampa pode ser meramente qualquer estampa, ou rotativa, ou estampa localizada. Pode ser uma imagem JPEG, que eu consigo aplicar como rotativa ou localizada no meu modelo. Então, uma simples foto ou imagem da internet já é suficiente para eu aplicar no meu modelo, para ter o visual. Então, aqui eu vou posicionar e rotacionar e dimensionar o localizado do logo com a Lectra, para ver se está de acordo com o que eu quero. E como a gente fez só alteração na modelagem 2D, mas eu posso fazer também qualquer alteração aqui na minha modelagem 3D, na folha 2D, no caso, e que essa alteração que eu faço aqui, ela joga uma marca para a minha modelagem. Daí eu vou lá no molde e altero em cima da marca, exatamente como a gente faz hoje numa prova física, onde eu vou alfinetar, medir, e no meu molde fazer a mesma medição e alterar. Então, eu tenho esse link ida e volta, 2D, 3D, simultâneo, em tempo real, no meu molde. Ok, Júlia, acho que ficou perfeito. Acho que agora ficou bem parecido. E aqui, para vocês verem, tá, a peça física final é exatamente esse vestido que está aqui, que a gente tentou deixar mais ou menos, né, dá para ver que realmente o que acontece no 3D fica muito próximo e bem palpável para uma prova virtual.
E daí, a partir dali, é só fazer o protótipo final, a peça física. Então, só resumindo tudo que a gente viu, eu tenho a modelagem Expert, onde eu tenho todos os moldes interligados. Então, por exemplo, se eu vou mexer na cintura da minha calça jeans, ela já vai corrigir a abertura do bolso, o forro, o espelho, o revel, todos os moldes, e, consequentemente, já vai corrigir o cos da minha calça, por exemplo. Se eu graduar a cintura, ele já vai graduar o cos. Então, todos os moldes interligados, eles mantêm o link do início ao fim, a não ser que eu crie o link de maneira errada. Mas se eu faço o link somando as partes, indicando, eu quero que esse ponto corresponda a esse, então ele vai do início ao fim daquela maneira, e a graduação também se dá quase que automática para as partes correlacionadas. Então, aí é só mostrando mais ou menos como que é o banco de dados dos tecidos. Então, a gente tem uma foto, ali não dá para ver direito, mas uma foto do tecido que a Electra usou para fazer a base de dados. O caimento do tecido, para eu ter uma noção como que ele cai, uma rodela do tecido numa base de um copo, por exemplo. Então, se ele é mais fluido ou se ele é mais estruturado. A estrutura, a composição e a gramatura. Então, por ali eu consigo filtrar e chegar no tecido mais parecido com o tecido que eu vou usar na minha peça final. Então, acho que dá para ter uma ideia mais ou menos como seria essa conversa entre estilo e modelagem, e as duas equipes decidindo juntas o modelo sem mesmo ter chegado a uma peça física e tentando chegar ao mais próximo da peça final, aprovada de primeira ou de segunda, sempre facilitando as alterações. Entretanto, vocês têm agora tempo para nos fazerem algumas perguntas. Nós vamos tentar responder. Portanto, se alguém quiser tirar algumas dúvidas em relação ao que nós tivemos a apresentar. Na verdade, vai depender da quantidade de partes. Eu sou obrigada a indicar as costuras. Então, essa linha costura com essa linha com essa linha e assim por diante. Quanto mais partes, mais demorado vai ser. Isso, assim como é na costura normal mesmo. Mas, tirando isso, e daí depois indicar onde é o pescoço, as saídas da peça, para ela entender na hora de vestir. Hoje, o dia que vocês mostraram a biblioteca pré-estabelecida. Isso. Mas se o cliente tiver necessidade de construir a sua biblioteca com a sua base de tecidos? Na verdade, a gente tenta sempre buscar o tecido mais parecido, mas se for um tecido muito único, que não exista nada parecido com o tecido do cliente, é necessário enviar o tecido para a França, para eles fazerem os testes e inserirem no banco de dados. E hoje em dia também já existe um livro, como é que ele se chama, Júlia? Existe um book que é opcional, o cliente pode ou não adquirir esse book, que já tem vários tipos de tecido em que o cliente pode tocar e sentir. E tocar e sentir o seu, para comparar. Mas isso ainda não é... Vai ser para a próxima versão, né? Não para a V7 agora, vai ser para a V8. Então, para a V7 ainda continua 150. Então, essa era uma novidade. Mas a gente tem bastante coisa boa vindo aí para a V8, incluindo, como a Cris falou, uma biblioteca de tecidos físicos, que é onde a gente vai poder comparar, e sim, vai ficar muito mais fácil pegar o tecido da empresa e o tecido do livro, e daí definir na minha biblioteca de dados, é esse aqui. Também ela vai dobrar de tamanho a biblioteca de tecidos. Então, hoje, no 3D, eu não implantei em nenhuma empresa, tanto que no Brasil a gente está agora iniciando a implantação na Shoulder, mas não está ainda em execução, né? A gente acabou de tá no início do treinamento do 3D, não do Expert, né? O Expert já foi. Então, na verdade, do 3D não é a fase mais difícil é a fase Expert, que é mudar o jeito de pensar da modelista em cima da modelagem. O 3D é uma consequência, porque ela só vai juntar as partes e dizer o que ela quer costurar. Às vezes, o que complica é aquela noção de costura, do que vai aonde, como que vai virar, porque também eu consigo fazer a dobra de uma lapela, por exemplo, de um blazer, tudo é possível, mas ela tem que entender como que ela está construindo esse modelo. Então, às vezes, essa noção de construção da peça
que é o que dificulta. Mas comparado ao Expert, é muito mais tranquilo, porque é o Expert que vai dar o giro na chave na cabeça da modelista. A gente já fez vários ensaios de umas peças em 3D, tem sido um sucesso, não é demorado, é bem prático mesmo, e a questão dos tecidos, você consegue colocar o formato da estampa do tecido lá. Então, as semelhanças dos tecidos em geral, eles são muito... Dá para conseguir... Dá para achar um tecido próximo. E depois, próximo. como você vai executando o trabalho, você já vai começando também a interpretar, entender já o sistema, e fica muito fácil. Você já sabe, não, esse tal tecido é muito intuitivo. Uhum. Né? E como a gente já fez várias peças, e algumas a gente desenvolveu no 3D antes de fazer a piloto. Eu lembro do Sérgio, sim. E é tranquilo mesmo, entendeu? E não é demorado. O interessante do jeans é que daí eu posso pegar uma imagem JPEG do jeans ou da lavagem e aplicar em cima do efeito físico do meu tecido no 3D. Então, realmente fica um visual muito real, porque eu não vou ter o efeito da lavagem como estampa. Então, eu consigo aplicar ele só para ter uma cara mesmo de peça física, mas eu consigo aplicar as propriedades físicas e mecânicas do tecido no caimento no 3D. Então, fica mesmo uma simulação bem real. A maior dificuldade que a gente encontrou realmente é a máquina, né, o computador, processar com a rapidez que a gente quer. Porque exige um processamento... tem que ser um bom computador para rodar o 3D. A placa de vídeo, né? Isso. No caso, a placa de vídeo. Porque senão o tecido a simulação fica com deformidade e a gente não sabe se fez alguma coisa errada na simulação 3D ou se é o computador que não está conseguindo suportar. Mas com a placa de vídeo adequada, daí a gente consegue ter um resultado igual do vídeo. Mas como é que funciona o polimento? A gente trabalha daí com a variante 100%. Então, ele seria sem colimento. Ele vai aplicar tudo junto, sim. Vai aplicar tudo junto. Uma coisa que por acaso nós não falámos, Júlia, é que os manequins virtuais que nós temos no 3D, eles são parametrizáveis. Ou seja, nós podemos alterar, podemos deformá-los por completo, podemos pô-los com a cintura mais fina, mais larga, mais altos, mais baixos. Portanto, isso às vezes facilita. E nós temos infantil, masculino, feminino e plus size. A nossa menor idade é 2 anos, a gente ainda não tem bebê com fralda, por exemplo, isso seria necessário escanear uma criança com fralda para dar mesmo aquela morfologia, né, do bumbum do neném. Mas a gente tem daí manequins menores, só que aqueles estáticos no estilo desse draft, né? Então dá para chegar a um resultado parecido. Isso. Dá. Se conseguir chegar bem, dá. Ele aceita mexer em qualquer medida, sim. O ideal seria simular. Dá. Colocaria a roupa sobre. Sim, também dá. Ou mexer nas próprias medidas do manequim, né? Também Podes dá. pô-lo bem gorduchinho, na zona da fralda. Também dá. Oi, não era isso que eu ia perguntar mesmo, se eu consigo jogar uma tabela de medidas nesse avatarzinho, nesse manequim. Sim, são quase 40 e poucas medidas, mais ou menos. Tá. Desde comprimento até pulso, tornozelo, comprimento de braço e até mesmo postura. Eu consigo fazer meu manequim na postura de salto alto, porque hoje a gente sabe que a postura da modelo muda muito se eu estou com ou sem salto. Então, se eu vou vestir uma flare, por exemplo, eu vou botar meu manequim de salto alto, que eu sei que a postura dela já vai mudar. Então, o visual é totalmente diferente. Sentado e gestante também dá? Não. Na verdade, a gente tem posições estáticas diferentes, mas nenhuma é sentado, é só simulando o caminhar mesmo. E gestante não, só mesmo mexendo na mas tá para a próxima. Acho que não nessa, mas tá já no PID, já tem esse request. Obrigada. Obrigada. Obrigada.